Não há nada como a nossa casa, é verdade ou não é? A nossa não, os irmãos têm a vossa, eu tenho a minha, mas é cada um. Mas não há nada como nós temos o nosso ninho, não é? A nossa casinha e voltar a casa. Eu sou muito caseiro. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, como disse, o exemplo que eu quero dar aqui de Cornélio está exatamente no ponto número 5, onde diz que os anjos agem em resposta às orações. Em boa verdade, esta frase, não sei se é a melhor frase em português, mas Deus usa os anjos para Ele responder às nossas orações. É melhor assim. Portanto, em boa verdade, os anjos eles não respondem às nossas orações. Eles são usados por Deus para resposta às nossas orações. Se repararem, no capítulo 10, temos um senhor chamado Cornélio, e repare o que diz aqui no verso 3. Este, quase à hora 9 do dia, seria 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, Deus vai responder às orações dele, enviando o anjo a que estamos a referir-nos. Depois temos a seguir Deus a trabalhar com Pedro, a partir do verso 7. Pedro também tem uma visão. Vejam como Deus faz para que o Evangelho chegasse aos gentios. Usou um anjo para falar com o Cornélio e também uma visão a Pedro, para que Pedro desbloqueasse este preconceito que eles tinham dos animais impuros, da imundície, e os gentios eram como os animais impuros. Nós, judeus, não queremos nada com os gentios, e foi preciso aquela visão. E depois o que é que Deus faz? Aqueles homens enviados por Cornélio vêm ter com Pedro e aquilo coincide. A visão que Pedro tivera com o testemunho daqueles enviados de Cornélio, tudo bate certo, e ele, Pedro, entende que tem que ir aos gentios. Portanto, aqui, depois no capítulo 11 também, versículo 13, quando Pedro tem que justificar aquilo que ele fizera, porque aquilo que ele fizera não era muito bem aceito pelos judeus. Pregar o Evangelho aos gentios ainda não era bem aceito pelos judeus. E ele precisava agora relatar, junto da igreja, a razão porque é que fora e pregar aos gentios. Capítulo 11, verso 13. E contou-nos como vira em pé um anjo. Portanto, isto agora é é o Pedro a relatar o testemunho de Cornélio. Ou seja, Cornélio contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope. Isto é para dizer o quê? Que o anjo falou com Cornélio e quando Pedro testemunha, também diz que foi um anjo. Era pressuposto na cultura judaica de que Deus também agia através dos anjos. Portanto, era algo normal, digamos assim, aceitar que Deus também enviava os anjos. Agora, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Coríntios 4, 9. E aqui, no nosso apontamento, eu uso novamente aquele livro Wharton, com esta frase que ele tem lá. Ele diz: estão presenciando as ações dos cristãos. Já falámos há pouco em Coríntios, que estão no culto, ou presenciam o que se passa no culto. E em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Veja o que é que Paulo diz sobre os apóstolos. 4, 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quando ele fala de que o seu ministério é algo que é notório, é público, é visto, é presenciado por toda a gente, ele mete também aqui os anjos. Portanto, naquela cultura judaica e depois no início da igreja cristã primitiva, também temos ali o conceito de que os anjos são usados pelo Senhor. Não vamos abrir em Lucas 16, 22, eu pus ali: acompanham os mortos, porque quando Lázaro morreu, diz que os anjos de Deus vieram e o levaram para um lugar chamado Seio de Abraão. Portanto, quando os crentes morrem, claro que a Bíblia diz que nós voltamos para Deus, mas Deus às vezes usa, e pode, neste caso, usou os seus anjos. Agora, em relação aos perdidos, qual é o papel dos anjos bons? Olha, a Bíblia diz, lá em Lucas 15, 10, não vamos abrir, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, quando uma pessoa aqui na terra aceita Jesus,
os anjos fazem uma festa. E nós não fazemos festa nenhuma, devíamos fazer. Ou seja, os anjos estão sintonizados com aquilo que é o preceito, a alegria, o prazer de Deus. É que o grande propósito de Deus é salvar pessoas. E quando isso acontece, nem que seja só uma, fica logo o céu em festa. Portanto, os anjos são estes agentes que também se alegram, ainda que eles, como já falámos, não entendam como é que está isto da salvação, mas eles entendem que esse é o grande propósito de Deus. É isso que Deus quer. E quando isso acontece, eles entram em sintonia. Ficam todos contentes, fazem uma festa, porque Deus salvou mais alguém. Aqui também diz que eles mediarão os juízos de Deus contra eles, também em Mateus 13, diz que quando o Senhor vier, diz que os seus anjos juntarão os perdidos de todo o lado, etc. São eles quem irá fazer isto. Agora, atividades dos anjos maus. Primeiro ponto, promovem guerra. Em Efésios diz que a nossa guerra não é contra as pessoas, contra a carne, etc. É contra as hostes espirituais da maldade. Nós estamos numa guerra. É verdade ou não é, irmãos? Estamos numa luta espiritual. Também, e aqui vamos abrir em São Mateus capítulo 9, Mateus 9. Eu quero ver se esta tarde não curo ninguém. Eu já vou explicar. Acho que não contei esta, não sei. Uma pequena história. Quando o pastor estava também a sair do culto, foi uma irmã atrás do pastor. Oh, pastor, obrigado. O pastor curou o meu marido. Oh, irmã, eu não curo ninguém, irmã. Curou. Ele tem estado toda a semana com insónias. E hoje, enquanto o pastor pregou, ele dormiu o tempo todo. Também, eu quero ver se esta tarde eu não vou curar aqui ninguém, não é verdade? Se alguém tiver insónias, olha, vamos lá ver o que é que se pode arranjar. Está bem? Vamos lá. Então, São Mateus 9, 32. Repare que os anjos maus os demónios, podem causar enfermidades. 9:32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demónio, falou o mudo. Já viram? Então, aqui mostra que aquela doença de mudez era uma doença atribuída a uma ação de um demónio. Quando o demónio saiu, o homem ficou bom. Então, eles podem provocar doenças. E às vezes, irmãos, aqui é preciso discernimento dos espíritos. Às vezes há doenças que não são do foro físico, são do foro espiritual. É por isso que na Bíblia eu já mencionei o exemplo de uma senhora que andava curvada. E eu pergunto, quantas pessoas andam curvadas? Agora vejam o perigo. Se eu disser, imagine chegar ao pé de uma pessoa e dizer que você tem um demónio, e não for, o diabo pode usar isso para atormentar a pessoa. Vês, tu tens um demónio. Mas se é um demónio e andamos sempre com ela nos médicos, também não é curada. Então nós precisamos de discernimento dos espíritos para agir em consonância. Se é um demónio, aquilo não vai com medicamentos. Temos que usar a autoridade que Jesus nos deu e expulsar o demónio. Então aqui, irmãos, isto também é preciso muito tato e muita sensibilidade espiritual para chamar as coisas pelo nome. É doença, é possessão. E às vezes na possessão as pessoas estão a tratar um endemoniado como se a pessoa tivesse, sei lá, uma dor no pé. Quando é espiritual, é com a autoridade espiritual. E quando é físico, tem que ser tratado de outra maneira. Então é preciso também perceber que às vezes, temos aqui este exemplo, os demónios podem dar doenças às pessoas. Agora, e aqui eu tenho que bater o meu pé, porque é isso que eu acredito com todo o meu coração. Os demónios só podem possuir pessoas não crentes. Porque há ensinos diferentes sobre isto. Há ensinos de que nós podemos ter uma área que é controlada pelos demónios, outra por não sei o quê. Essas pessoas não conhecem a Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Deus não compartilha esta casa com mais ninguém. A casa é toda para Ele. Irmão, mas Deus não está a controlar todas as áreas da minha vida. Então, olha, deixa eu estar lá dentro de casa e Ele que vai trabalhando em ti. Mas Ele não quer morar com mais ninguém. Portanto, irmãos, o crente não pode ter demónios. O crente tem em si o Espírito Santo. E eu pergunto, porquê é que é mais fácil, ou porquê é que nos querem fazer acreditar que é possível o crente ter demónios e não me fazem acreditar que o incrédulo pode ter o Espírito Santo?
Porque é que o diabo há de ter muito mais facilidade em ter o crente do que o Espírito Santo ter o incrédulo? Os irmãos já repararam que o Espírito Santo não mora em ninguém sem que esse alguém aceite Jesus como Cristo e Salvador da sua vida. O Espírito Santo não invade propriedade alheia, ele não entra por ali adentro. Ele tem que ser convidado. Até vamos dar um papel muito mais poderoso ao diabo. Vamos dizer que o Espírito Santo só quando nós o convidamos. E depois o diabo, sem que a gente dê por ela, vem por aí fora e manda em tudo. Era o que faltava. Era o que faltava. Jesus Cristo é Senhor. E Ele é o Senhor da nossa vida. É verdade, lamentavelmente, que ainda há muita coisa para mudar. Mas deixa-no morar lá dentro, que ele enquanto morar cá dentro, vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Você o que tem? Depois a pessoa apanha uma constipação, o demónio é o demónio do espirro. Sim, é um demónio. Depois, não sei, é tudo demónios. É tudo. E sabe, a pessoa, eu acho que fica choné da cabeça. Depois, sabe o que acontece? Desenvolve mais medo do diabo do que segurança em Cristo. Está certo, irmãos? O crente, é verdade que às vezes ficamos doentes e temos doenças, mas o que a Bíblia aqui está a imputar é a doença, uma doença numa pessoa que veio, tem como origem, ou imputa isso a Satanás, aos demónios. Mas também há casos em que Jesus não expulsou o demónio, curou a pessoa. Portanto, temos que ter cuidado com esta área. Eu hoje estou aqui a fazer fincapé nisto. Também em Marcos 5,13. Vamos abrir, por favor. Marcos 5,13. Ouvi contar um testemunho. Testemunhos são testemunhos. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é que manda. Mas ouvi um testemunho de um pastor que expulsou um demónio de uma senhora e o cão morreu. Todo retorcido. E eu acredito, é possível os demónios saírem de uma pessoa e entrar num animal. Aliás, é bíblico, está aqui. Marcos 5,13. Está aqui, irmãos. Aquele endemoniado de Gadareno foi liberto. E se repararem no 13, ou melhor 12, e todos aqueles demónios lhe rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Manda-nos para lá. Ou seja, eles também sabem que só podem ir se ele deixar. Manda-nos. E sabe o que é que Jesus fez? E logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E aquela manada afogou-se, ou aquela vara de porcos, afogou-se no mar. Então, reparem, quase 2.000 porcos foram possuídos por aqueles demónios que os lançaram para o mar adentro. Isto é uma área muito sensível, não é? É uma área muito sensível. Mas o que é certo é que foi permitido. Eu acredito que Jesus resolveu 2 problemas. Libertou o homem e também ele deu uma grande lição. É que o povo de Deus não devia ter animais imundos. Mas isso depois é outro assunto. 1 Timóteo 4,1. Os irmãos, faz favor, ajudem-me, abram a vossa Bíblia, mesmo os irmãos que querem ser curados das insónias. Esta tarde, eu tive uma irmã na igreja que ela fazia uma coisa muito engraçada. Ela fazia assim: aleluia. Dava um louvorzinho e também aproveitava um bocejozinho, tudo ao mesmo tempo. Era já uma pessoa virada para a economia, não é? Aproveitava uma coisa com outra. Espero bem que nenhum irmão faça isto aqui, não é? Tem que ser mesmo de coração, senão, olha, também não dá resultado, não é? 1 Timóteo 4,1. Obrigado. Isto é muito grave. Não só doutrinas de homens, mas aqui vai ao cúmulo de dizer doutrinas de demónios. Há ensinos, há doutrinas que vêm dos demónios. Claro que depois Paulo a Timóteo, ele caracteriza estas doutrinas, são doutrinas relacionadas com o casamento, é o que nós estamos a falar, e também com áreas que têm a ver com refeição, com comida. Significa que há coisas que até podem parecer muito inofensivas, mas podem ter as origens em demónios. Então não podemos pensar que isto é tudo assim muito pacífico, tudo o que se prega é de Deus, é tudo maravilhoso. Calma, irmãos. Tem que passar pelo diapasão, pelo crivo. Se não está aqui na palavra, ou mais, se for contra a palavra, tem que ser da origem contrária. Muito cuidado, irmãos, com as doutrinas. Tudo o que nós pregamos tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos têm que ser como os crentes de Bereia. O que é que eles faziam? Era sempre aleluia, aleluia, aleluia. Calma, prega-me, deixa-me lá ver se é assim.
Deixa-me lá. Então, mesmo nós pregamos, não podemos ter a presunção que aquilo que nós dizemos é cátedra. Eu disse, já está. Não, não. A palavra de Deus só é palavra de Deus se for palavra de Deus. Não é? Deus não é obrigado a fazer coisas só porque eu digo. Era o que faltava, é o contrário. Ele é que é o Senhor, Ele é que diz o que é e está aqui na palavra. Que Deus nos ajude a ter este temor fantástico. Atividades de Satanás, que é o chefe dos anjos maus. Olha, aqui vamos ter que rapidamente ler o texto da sebenta sem entrarmos muito na Bíblia, porque o tempo não vai ajudar. Olha, por exemplo, atividades do diabo. Incita ao mal. Sabe o que é que ele pôs na cabeça do Davi? Diz que o diabo persuadiu Davi a contar o povo. Querem abrir comigo rápido este texto? Vamos lá. Primeiro livro de Crónicas, 21:1. Mas ainda vou fazer outra coisa. Enquanto uns irmãos abrem 1 de Crónicas 21:1, eu peço a outro irmão que encontre 2 de Samuel 24:1, que não está aqui nos apontamentos, segundo livro de Samuel 24:1, e leia em voz bem alta antes de todos irmos a Crónicas. Então, um irmão que abra em 2 de Samuel 24:1. Faz favor. Mas foi Deus ou o diabo? Em Samuel diz que foi Deus, certo? Obrigado. O que é que diz aqui em Crónicas? Satanás incitou Davi. Já falámos há pouco que Deus muitas vezes faz usando os seus medianeiros, os seus meios, usando, no caso, falámos sobre a lei de Moisés, os anjos. Ou seja, Deus faz, não importa como faz, Ele faz e às vezes, em termos objetivos de ação, são os anjos quem faz. Mas é Ele a origem, é Ele quem deu as ordens, é Ele que quis. E aqui, e agora reparem, é por isso que, eu não quero dizer assim coisas muito avançadas para a gente não estar aqui a criar problemas, mas até o que o diabo faz é autorizado por Deus. Deus permitiu que o diabo tentasse Davi nesta área. Isto é muito importante. Ou seja, em Samuel diz que é Deus, mas em Crónicas diz que foi Satanás, porque Satanás quis seduzir, quis persuadir Davi à contagem do povo. Pronto, eu não quero mexer mais nisto, mas em particular pode-se falar um pouquinho mais, que é um texto muito interessante. Depois também passeia pela terra, já falámos, pode causar enfermidades físicas, atrás já vimos que era demónio, mas aqui em Lucas fala, e podemos abrir Lucas 13, podemos ver sobre Satanás. Os irmãos que não quiserem abrir podem olhar aqui para o nosso ecrã. Lucas capítulo 13. O que é que nós lemos há pouco? Que quando o espírito foi expulso, o homem que não falava começou a falar. Lucas 13, verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Irmãos, uma coisa é ter uma enfermidade, outra coisa é ter um espírito de enfermidade. Não podemos admitir que sempre que a pessoa tem uma doença, que é um demónio. Neste caso diz que é um espírito, era um demónio que lhe provocava a doença. Espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, foi a tal senhora que já referi, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-o Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, ele não se preocupou com a doença, ele preocupou-se com o dia, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes porém, ou pois, vindo para seres curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe porém o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Agora vejam, irmãos, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então, a mulher tinha um espírito de enfermidade, mas diz que era Satanás que a aprisionava. Então Satanás também usa. Estão a ver, em última instância, aquilo que os demónios fazem é a obra de Satanás. Aquilo que os anjos de Deus fazem é Deus que faz. Mas mais, o que Satanás faz também é permitido por Deus. Isto é tranquilizador para mim como crente. É porque eu não fico à mercê do diabo. Eu estou à mercê de Deus.
Amém. Isto é, para mim é fantástico, não é? 1 Timóteo 3. Irmãos, vamos lá. 1 Timóteo 3. Só começa a fazer como o sapinho também. O meu poço é muito mais estreito. 1 Timóteo. Paulo, Timóteo 4. Desculpem, 4 não, 3. Exato. 3 verso 6. Veja o perigo, e já agora aproveito porque temos aqui também irmãos que servem a Deus. Vejam o perigo, como é que Paulo coloca o assunto. Ele diz que é um perigo inerente às pessoas que na igreja assumem responsabilidades sem maturidade. Podemos matá-las a elas e matar os outros à volta. Aqui diz que não deve ser dedicado ao presbitério os novos crentes, não neófito. Agora, os irmãos podem imaginar como é que isto funciona. Então, eu estou aqui numa igreja com muitas pessoas. Aceitei Jesus há pouco tempo, sou muito novo. Já me põe a esfiar isto, é assim que o mundo faz. Eu devo ser muito bom. Porque diz, não neófito, para quem sobrevivendo-se não caia na condenação do diabo. Ora, o diabo fica logo à espreita quando alguém começa, afinal eu sou muito bom. Ou seja, a pessoa que fica com uma grande responsabilidade, sem ter maturidade, é um alvo fácil do diabo. É muito fácil ficar soberbo. É muito fácil julgar logo que ele é que é muito bom e que a igreja teve sorte em achá-lo. Isto é mesmo perigoso, irmãos. Então, Paulo coloca esse perigo em termos da ação do diabo. Ele não brinca com estas coisas. Ele diz, cuidado, irmãos, cuidado, não coloquem a liderar quem não tem maturidade espiritual. Portanto, para os irmãos verem realmente os grandes perigos. Também diz em 2 Coríntios que ele cega espiritualmente os incrédulos. Em Efésios, que lança dardos inflamados. Os irmãos já viram, nós temos um escudo. Nós temos um escudo, que é o escudo da fé, e diz que nós podemos apagar todos os dardos inflamados. Obrigado. Todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos ali equipados e ele manda aquelas coisinhas com fogo. Claro, aquilo com fogo, se agarra, pode incendiar. Mas nós temos um escudo para nos defendermos daqueles ataques, daqueles ataques que ele faz com aquelas coisinhas que são os dardos. Outra coisa, eu estou a tentar mesmo dizer todas as coisas que tenho aqui. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 2. Esta é uma coisa que na igreja não é muito falado. E aliás, quando é falado as pessoas parece que não aceitam bem. Mas vamos ler. 1 Tessalonicenses 2,18. É o apóstolo Paulo quem diz isto, irmãos. Para ele isto era uma coisa verídica. 2,18 diz que ele impede. O diabo pode impedir a nossa ação. Isto está escrito na Bíblia mesmo. 2,18 diz assim, pelo que bem quisermos, uma e outra vez, ou seja, pelo menos 2 vezes sabemos. Ou seja, nós decidimos ir uma vez, depois ainda tentámos ir outra vez. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Às vezes o diabo tenta impedir a obra de Deus. Tenta impedir as nossas decisões, os nossos planos. Os irmãos não gostam muito da ideia. Eu não gosto também da ideia. Mas está lá. Paulo sentiu na pele aqueles obstáculos. Nós planeámos, nós desejámos, nós tínhamos aquela intenção, mas o diabo impediu-nos de chegarmos lá. Depois também, e vamos saltar para o J, 2 Coríntios capítulo 2. Os irmãos ajudem-me rápido, senão o último anjo vai chegar aqui, daqui nada, e eu não quero também atrasar-me. 2 Coríntios capítulo 2. O nosso irmão Jorge tem tido um ministério fantástico. É o anjo de serviço, não é? Irmão, é um privilégio, não é? 2 Coríntios capítulo 2. O diabo quer vencer-nos através dos seus truques. Querem ver qual é um dos truques do diabo, que está aqui no capítulo 2, versos 10 e 11? Os irmãos querem ver comigo uma das maneiras dele nos vencer, de nos ganhar? Está ali escrito. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, porque o que eu também perdoei. Deixa-me lá ler aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia não foi comprada na loja dos 300.
E a quem perdoardes, há uma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Agora repara o que ele diz, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, os seus truques, tramas. Então, qual é uma maneira que o diabo usa para nos vencer? É não perdoarmos. Não perdoar é ser vencido por Satanás. E Paulo está a dizer, eu sei que, aliás, todo o contexto que vem de trás, até há quem defenda, que tem a ver com o capítulo 5 da primeira carta, não sei se é o mesmo caso ou não, mas o que Paulo está a dizer é verdade que ele cometeu pecado, é verdade, tem que ser disciplinado, mas agora, para restaurá-lo, nós temos que perdoar-lhe. Se nós não perdoarmos, fomos vencidos por Satanás. Então, irmãos, tanto quem peca como quem não perdoa, estão a perder. Às vezes, que ele fez aquilo, ele fez aquilo. Pois, mas tu não perdoares, também não estás melhor. Não sei qual é o hábito que os irmãos têm, mas há uns anos atrás, pelo menos nós, a Assembleia de Deus em Portugal, tínhamos uma prática, ultimamente não tenho visto, não sei se já melhorámos nesse aspecto, mas tínhamos uma prática muito interessante que era, quando alguém era recuperado à comunhão, restabelecido à comunhão, nós perguntávamos, por isso se os irmãos fazem, eu peço desculpa porque eu não estou dentro das vossas práticas, mas perguntávamos quais são os irmãos que perdoam. Eu percebo a pergunta, mas perdoar não é facultativo, quer dizer, não é quem perdoa, temos que perdoar e acabou, quer dizer, se alguém pede perdão, a igreja só tem que perdoar, quer dizer, nem sequer estou a ver hipótese, os irmãos concordam? Claro, às vezes se calhar é uma manifestação de apoio, ok, mas temos de ter cuidado para que não pareça que é tipo uma decisão, uma opinião, vamos lá ver se este fulano está para aí a portar bem, temos de ter cuidado com esse tipo de julgamento que nos pode tornar também presos do diabo, como o pecado aprisionou o outro. É por isso que Gálatas diz, nós que somos espirituais, diz que se algum irmão for surpreendido no pecado, nós que somos espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, para que não sejas tão bem tentado. Estão a ver? O não ajudar quem peca pode abrir porta para nós cairmos no pecado. Isto é uma coisa muito séria, irmãos. Então, um dos truques do diabo é fazer, não apenas que as pessoas pequem, mas fazer com que os outros não os perdoem. E eu quero perdoar os meus irmãos. Então, uma boa sugestão é esta. Quando é que o irmão deve perdoar? Logo que saiba que o outro pecou. Não é preciso... Não, o irmão não está a ver o horário. Não está, não. Não está, não. Eu não posso julgar isso. Eu quero ter paz com os anjos. Graças a Deus. Então, irmãos Mar, é muito importante a área do perdão, que Deus nos ajude a ter esta atitude. Quando alguém, eu não perdoo, se ele vier ter comigo, não percebeste nada da vida cristã. Não perdeste nada. Quando alguém peca, tu tens de perdoar logo e acabou. Está resolvido. Está certo ou não? Amém, 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 amém. Lá em 2 Coríntios, não vamos abrir, 11:14, diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está a falar dos falsos profetas. E ele diz, cuidado com os ensinos dessa gente, porque aquilo é uma maneira que o diabo tem de vos enganar, porque o próprio diabo porque o diabo é simulador. Ele que é das trevas pode apresentar-se como sendo a luz. Isto, eu não acredito que isto seja literal, no sentido de que o diabo aparece aqui cheio de brilho, não é isso. Mas ele pode ganhar, ele pode parecer. Cuidado com o parecer, porque o diabo não só ele quer parecer. É por isso que Deus abomina qualquer tipo de hipocrisias. Não é. Mas o diabo quer parecer, e aqueles falsos profetas, devagarinho, com aqueles ensinos, cuidado, para não sermos enrolados por esses ensinos. Finalmente, eu vou terminar já a curto prazo. Destino dos anjos bons. Para onde irão os anjos bons? Mateus 13, eles serão usados por Jesus para fazer aquele rastreio que está na parábola do trigo e joio. São eles que vêm separar o trigo do joio, são eles que arrebatarão e levarão os ímpios para a perdição e para o castigo eterno. Ok. Mas em Hebreus 12:22, e se os irmãos não se importassem, nós abriríamos, está bem? Hebreus 12:22.
Por que será que os pastores sempre querem pregar mais tempo do que é? Não é? Que vício que a gente tem, que coisa. Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Portanto, aquela Jerusalém onde o irmão e eu vamos morar, na celestial, Nova Jerusalém, também será a casa dos anjos de Deus. E finalmente, o destino dos anjos maus e Satanás, eu peço que os irmãos abram Mateus 25, 41 e depois um texto que eu não coloquei, mas que será o último, que é Apocalipse. Mateus 25 e 41, o versículo. E graças a Deus acho que não consegui adormecer ninguém, não, já vinham a dormir. Mateus 25, 41. É tão difícil estar sentado depois do almoço. Irmãos, é tão difícil. Ainda bem que eu estou de pé. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora reparem, preparado para o diabo e seus anjos. Este lugar eterno que nós designamos de inferno não foi criado para as pessoas. Isto é interessante. É por isso que Deus tem que fazer um juízo muito acurado, um juízo que só Ele pode fazer às pessoas, para enviá-las para lá. Porque aquele lugar foi criado para o diabo e para os anjos dele. Mas as pessoas irão, para as pessoas irem para lá, imaginem que tipo de julgamento Deus tem que fazer. Só mesmo Ele tem capacidade para julgar cada uma das pessoas. Nós nem temos. Claro, nós partimos de pressupostos. Partimos do pressuposto que uma pessoa que vinha à igreja, era crente, morreu, está no céu. Uma pessoa que não vinha à igreja, morreu, vai para o inferno. É assim que nós fazemos. Mas Deus é muito mais avançado do que nós. Ele tem outras... Até eu acho que nós vamos chegar ao céu e vamos ter tantas surpresas. Eu acredito que há muita gente que vai ser salva. Talvez não entrou no nosso formato eclesiástico, não entrou dentro dos nossos quadrantes de controle, mas Deus está muito acima disso tudo. Muito, 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 muito. E finalmente Apocalipse 20 e versículo 10, e vamos terminar aqui. E vamos acabar com os anjos desta tarde, está bem, irmãos? Vamos acabar com os anjos desta tarde. Apocalipse capítulo 20 versículo 10. Então lá em Mateus o que é que lemos? Fogo eterno. Lugar, fogo eterno. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Em Mateus, fogo eterno, e aqui fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta. Isto está aqui a falar de um triângulo, é o triângulo das Bermudas, não é? É o diabo, é a besta, que será o anticristo, e é o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, irmãos, se Deus tem um lugar reservado, um lugar bom, também tem um lugar mau. Eu quero ser fiel até ao fim da minha vida. Porque estamos a falar de eternidade. Tanto os anjos bons como os maus irão estar em lugares definitivos. E esta é a mensagem, por isso é que a mensagem do Evangelho é muito importante. Estamos a tratar de coisas da eternidade. Tenho que parar por aqui. Estou a ser vigiado pelo meu anjo também. E o meu fiscal está aí e eu preciso dar contas também. Mas quero também dizer aos irmãos que foi um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos na Escola Bíblica. Agradecer ao pastor Josué. Eu sei que não é fácil estar com tantas responsabilidades e ainda que os irmãos estão a trabalhar, mas eu sei como é que isto funciona sempre, mesmo que a pessoa esteja ali sentada, mas a cabeça sempre está, porque sempre precisa ter todas as coisas garantidas e os irmãos sempre fazem um trabalho muito certinho, tudo bem no lugar, sempre as garrafinhas de água a seu tempo, o irmão, está tudo bem controlado. Eu quero agradecer também esta ordem e também não vou esquecer de orar pelos irmãos e vamos para a frente com o Senhor animados, está bem, irmãos? É melhor se animarem agora, porque mais logo quando for o teste, muitos de vocês vão desanimar. Então eu sugiro que fiquem animados agora. Vamos dar graças a Deus, está bem? Se os irmãos me permitem, vamos ficar de pé, faz favor. Penso que o meu tempo já está mesmo, está no final, não é? Também foi um prazer conhecer os meus colegas palestrantes, os pastores que estiveram também aqui a ensinar, que eu não conhecia. O Senhor abençoe também os seus ministérios. Vamos orar ao Senhor, está bem? Senhor, agradecemos o Teu amor e a Tua graça. Senhor, é verdade que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, em Ti confiamos, Senhor, é em Ti que nós depositamos a nossa fé e descanso.
Tu és um Deus maravilhoso que cuida de nós, que está atento à nossa vida e que mostra toda a preocupação connosco. Tu muitas vezes, Senhor, usas de diferentes maneiras, métodos diversos, mas sempre, sempre como um pai que cuida dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por este ministério também dos anjos, que tens usado como uma maneira também de nos servir, de nos ajudar, Senhor, e tudo isso mostra que Tu, Senhor, cuidas de nós. Tu tens sido tão bom para nós. Entrego também esta igreja, entrego o seu pastor, a sua família, entrego também, Senhor, aqueles pastores que estiveram aqui a ensinar, as suas famílias, os seus ministérios. Nós queremos ver a Tua igreja a crescer, queremos ver a Tua obra a avançar. Tem misericórdia do nosso país e faz prosperar a Tua obra. Glorifica-te em nome de Jesus. Aleluia.